a análise dos sonhos, a gente já tem familiaridade com ela, de alguma maneira, pelos processos de outras teorias que também vão lidar com o inconsciente, né? Que vão levar em conta a existência deste conteúdo que vai além do que a gente vê como consciência, né? Como a gente vê como algo que a gente consegue controlar de alguma forma conscientemente. E por mais que essas outras teorias já trabalhem, então, por exemplo, como a análise do sonho sendo uma expressão simbólica desse inconsciente, um acesso aos conteúdos desse inconsciente, a partir do momento em que a teoria junguiana leva em consideração que esse conteúdo ele não é só pessoal, mas também coletivo, a gente vai precisar utilizar essa análise do sonho também levando em consideração os aspectos coletivos desse inconsciente. Então, na teoria junguiana, a gente vai ter o sonho sendo considerado uma expressão simbólica desse inconsciente, que vai revelar conteúdos e aspectos da psique, que eles estão fora da consciência do indivíduo, mas que eles também podem pegar conteúdos que vão além do nosso processo individual, esses simbolismos que vão além do nosso processo individual e utilizar também, obviamente não de forma consciente, mas que o nosso processo, né, inconsciente, a nossa expressão simbólica do inconsciente vai tomar emprestado esses conteúdos do coletivo para trazer conteúdos individuais. Então a gente não está falando aqui que necessariamente acessar conteúdos simbólicos do coletivo vai trazer para a gente experiências do coletivo, mas sim vão ser quase que um destacamento da nossa vivência trazida pelo conteúdo coletivo para que a gente possa ter um olhar distanciado desse conteúdo. Então não é à toa que a gente vai tomar emprestado esses arquétipos e esses conteúdos que não são nossos para que essa produção venha à tona. O nosso inconsciente vai usar a linguagem do simbólico universal para trazer para a gente demandas pessoais. Só que demandas pessoais tão dolorosas e tão conflituosas que se a gente não distanciasse o nosso processo dessa vivência em si, a gente talvez não teria a firmeza e o desenvolvimento do nosso processo necessário para lidar com eles. Então a gente estaria fadado a deixar esse conteúdo sempre no inconsciente, porque lidar com ele de forma primária, né, de forma em primeira pessoa, logo no início, traria um conflito tão grande para o que a gente entende como nosso eu consciente, que talvez a gente sucumbiria a um processo de psicotização, de não conseguir colocar os nossos pés no chão novamente, de não entender que o nosso processo vai além deste consciente que a gente entende como sendo o nosso eu, e que lidar com a atualização desses processos é necessário para que a gente desenvolva a nossa personalidade, que a gente consiga fazer a expansão dessa personalidade. Mas fazer essa expansão dessa personalidade de uma forma minimamente controlada, para que a gente não caia em perigos de se perder nesses conteúdos a ponto de que a gente não consiga mais reconhecer o que é a gente e o que é o mundo. A gente não consiga mais ter esse processo de escolher individualmente o que é nosso e o que nos é imposto pela sociedade, pela cultura ou por padrões sociais. Então, quando a gente está falando desses sonhos, a gente está falando que esses sonhos eles vão ser compostos por símbolos e imagens que vão carregar significados profundos e pessoais, e eles vão refletir tanto experiências individuais como aspectos universais dessa condição humana. E não de forma contraditória, mas de uma forma simbiótica, para que os conteúdos universais possam cada vez mais aproximar a gente
de um conhecimento de aspectos do nosso eu integral. Esse eu integral, essa integralidade do eu, que a gente vai falar o tempo inteiro no processo junguiano, na psicologia analítica, é desenvolver os nossos esquemas psicológicos e as nossas ferramentas psicológicas ao ponto que elas consigam trabalhar de uma forma não problemática, de uma forma em que esta contraposição natural que a gente tem entre o processo consciente e inconsciente não precisa acontecer o tempo inteiro como uma guerra, como uma luta, ou como algo que vai trazer dor e conflito para a gente. Que a gente vá paulatinamente conseguindo entender que estes conflitos, eles vêm, essas demandas, elas aparecem, para que a gente consiga, num segundo momento, estabelecer um equilíbrio mais saudável. Então, é uma contraposição o tempo inteiro de desequilíbrio para um novo equilíbrio. E dentro do processo terapêutico, a gente está buscando isso. A gente está buscando ter um ambiente minimamente controlado para que esse desequilíbrio aconteça de forma assistida e que a gente possa ajudar o outro a passar por esse desequilíbrio sem que esse desequilíbrio em si se torne algo ameaçador para a própria existência. Então, a interpretação dos sonhos, ela também vai envolver uma análise cuidadosa desses elementos simbólicos que vão estar presentes nessa narrativa onírica, para que a gente consiga acessar estes insights valiosos que a gente vai ter sobre demandas reprimidas, sobre conflitos internos e sobre potenciais que não foram, de alguma forma, vividos dentro dessa pessoa. E para que a gente possa, então, criar a possibilidade de desenvolvimento desses potenciais ou de vivência desses desejos reprimidos, sem que isso leve a pessoa para um caminho de aniquilação de quem ela é até agora. É a pessoa entender que ela não precisa desistir de quem ela é para se tornar mais do que ela é hoje. Que ela não precisa queimar as pontes que ela desenvolveu até agora em busca de um psique ou de um estado psíquico que seja menos conflituoso para ela. Que a gente precisa, então, buscar realmente um equilíbrio entre atendimento de demandas externas e atendimento de demandas internas. E essas demandas internas, muitas vezes a gente vai ter insights sobre elas através dessa análise do inconsciente. A análise, então, desses processos que vão além do que a gente entende pelo nosso eu consciente aqui. Eu falando com vocês, estou acessando processos do meu eu consciente. Mas, ao mesmo tempo, existem outros processos inconscientes que estão aqui agindo e que estão aqui se reagrupando, se reorganizando e criando atualizações no meu desenvolvimento psíquico. O tempo inteiro em que a gente está vivendo e que a gente está, de alguma forma, se relacionando com o outro ou se relacionando com as nossas demandas, a gente está atualizando a nossa vivência e a gente está desenvolvendo o nosso processo psíquico. A gente está tentando se individuar. E essa tentativa de se individuar, ela não pode ser confundida com uma tentativa de se individualizar. É algo que a gente sempre vai tocar de forma também muito específica no processo da psicologia analítica. A gente não está buscando o destacamento do indivíduo, a gente não está buscando levar o indivíduo para uma excentricidade do que seria ela pura e fora dos processos sociais, culturais e relacionais. Pelo contrário, a gente está buscando que dentro dessas demandas que a gente precisa atender para que a gente se sinta parte de um coletivo, que a gente se sinta
integrante de um coletivo, de uma sociedade, para que a gente consiga achar espaço também para um atendimento de demandas pessoais. E que a gente não precisa o tempo inteiro escolher um especificamente. Porque o que acontece, né, na maioria dos casos, é que as pessoas, elas vão sempre para polos extremos. Ou a pessoa, ela está muito adaptada ao externo e, portanto, tudo que ela faz é voltado a atender demandas externas, ou ela está muito adaptada a processos internos e tudo que ela faz é voltado a atender demandas internas. E essas polarizações, elas não são vistas como processos saudáveis. Então, quando a gente está falando de individuação, a gente não está buscando levar a pessoa para a polarização de atender só as demandas específicas e individuais do processo dela, mas entender que ela pode, sim, atender demandas específicas dela e atender demandas também sociais. E que o equilíbrio desse processo seria essa adaptação em conjunto das demandas. Então, que a gente conseguiria, quase que tentando equilibrar uma balança, atender um pouco de cada, de uma maneira em que a gente consiga se individualizar, mas também não se perdendo do que é o coletivo, do que é a humanidade, do que é o processo de viver em sociedade, porque, querendo ou não, isso é uma realidade externa do nosso psique. E por mais que a gente tenha os nossos processos voltados a processos internos, a gente precisa viver essa realidade no mundo externo. Então, não faria sentido a gente buscar recolher a pessoa em processos internos e retirar ela do mundo e dessa vivência com o outro, né? A gente não está buscando utopicamente levar a pessoa a ser aquilo que ela é em essência, destacada da humanidade. A gente está buscando um equilíbrio que possa fazer ela se sentir tanto pertencente a um coletivo, quanto aterrada às próprias demandas dela. Como se ela conseguisse, então, atender processos que vão falar muito mais do que ela quer ser no mundo, e também a partir do atendimento dessa demanda, conseguir entender como ela pode, a partir do desenvolvimento desse processo individual, atender demandas coletivas. E não necessariamente essas demandas vão ser algo que a gente vai ter que escolher. A gente pode adaptar ela para que, de alguma forma, ela faça sentido num processo social, num processo coletivo. E é esse processo, então, de individuação que a gente busca no processo analítico, na psicologia analítica. Trazer esse equilíbrio saudável entre o externo e o interno, entre as demandas pessoais e coletivas.